Olá! Hoje nós vamos relembrar uma profissão quase mística, carregada de lendas, mapas com X vermelho e baús de ouro esquecidos em ilhas tropicais. Uma vida repleta de aventuras nos mares distantes, coragem, liberdade e um certo charme que só a rebeldia pode oferecer. Ou pelo menos é isso que te contaram. Agora, respire fundo. Solte os ombros. Feche os olhos, se quiser. Antes de começarmos, lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma outra história onde a vida das pessoas era, objetivamente, pior que a sua. Pronto? Ótimo. Puxe uma manta, encoste a cabeça e imagine a madeira rangendo sob seus pés descalços. Você acaba de embarcar numa das piores decisões da sua vida. Você virou pirata. É claro que parecia uma boa ideia na hora. Você estava sujo, sem trabalho, com dívidas em 3 portos diferentes e uma cicatriz recém-adquirida de uma briga por pão. Ouvia histórias na taverna, rum sem fim, ouro enterrado, mulheres apaixonadas por sabres e coragem. Um homem livre que não se curva a reis. O problema é que ninguém menciona o cheiro. Você sente o navio antes de subir a bordo. É uma mistura sagrada de vômito ressecado, urina envelhecida, sal azedo e peixes mortos. Tudo fermentado no calor do Caribe. A embarcação em si parece menos um navio e mais um amontoado de pranchas apodrecidas, com cordas mal amarradas. Se o mar tivesse senso de justiça, já teria engolido essa geringonça há muito tempo. Mas ele não tem. Então você embarca. A primeira noite é longa. O enjoo te vira do avesso. O balançar constante transforma seu estômago numa máquina de penitência. E seu leito é um canto entre 2 barris, um com farinha molhada e outro com pólvora úmida. Você dorme em cima de uma corda enrolada e acorda com o braço formigando e a gengiva sangrando. Não há travesseiros, só dúvidas. O teto é baixo e o cheiro é tão espesso que parece tocar sua língua. Você engole armofado enquanto ouve, ao fundo, alguém tossindo algo que parece sólido demais para ser catarro. Bem-vindo à vida no porão, um espaço compartilhado com ratos, baratas e outras criaturas, cuja única exigência é que você fique quieto e não roube o canto delas. Talvez você tenha se juntado à tripulação por vontade própria. Talvez alguém tenha te batido até aceitar. Ou talvez você simplesmente estivesse na taverna errada, na noite errada, e acordou em alto mar, com um tapa na cara e um caneco de água turva no colo. Pouco importa. Agora, você é parte da tripulação. Isso significa que suas roupas foram tomadas, sua dignidade foi lavada com água salgada e esquecida num canto. E sua rotina agora gira em torno de cordas, fardos, mastros e ordens gritadas por homens que esqueceram como se fala sem cuspir. Você pergunta por pagamento. O imediato ri. Ele ri cuspindo. Você já deveria saber. Ouro é lenda. O que existe aqui é cansaço. Você imaginou liberdade, não é? Um navio ao vento, sem patrões, sem regras, só o oceano e suas vontades. Engraçado. O que você tem, na prática, é um manual de punições, um capitão com humor instável e um código de conduta que manda arrancar dentes por roubo de ração. Liberdade aqui significa
que você pode morrer de escorbuto ou de uma faca nas costas. A escolha é sua. Você fede. Não por falta de vontade de se limpar, mas por falta de qualquer coisa que remotamente sirva para isso. A água doce é guardada com mais cuidado que o rum. Seu suor virou parte da roupa. Seus pés são lar de colônias inteiras de fungos marítimos. Seu único banho foi quando caiu no mar tentando desamarrar uma vela. Você quase morreu. Gritaram contigo. Você pediu desculpas. O trabalho começa cedo. Sempre. Você acorda com gritos, socos ou o impacto de um balde na cabeça. Não há café. Há gritos e bolachas velhas. Você levanta e sobe ao convés. As cordas estão pesadas de sal. As mãos doem. Seu ombro também. O sol queima, a madeira esquenta e o vento decide não soprar no dia em que mais precisam dele. É um castigo longo, cego e repetitivo. O que você faz hoje, fará amanhã. E depois, até alguém morrer. Ou você. Os velhos dizem que o mar ensina, mas ele também cobra. Cobra caro e não aceita devoluções. Na primeira semana, você perde uma unha. Na segunda, uma moeda de cobre que usava como lembrança. Na terceira, um amigo. Ele caiu. Não houve tempo de ajudar. Mais espaço no porão. Disseram. Você sente pela primeira vez que talvez a vida na terra não fosse tão ruim. Um pão duro ainda era pão. Agora, você come farelo com bicho e bebe água, que tecnicamente já está morta. Mas é tarde demais. Você está no meio do oceano. O navio afunda aos poucos, não de água, mas de resignação. Você ainda está vivo, ainda está no navio e ainda é pirata. Mas algo dentro de você morreu naquela primeira noite. Talvez tenha sido o otimismo, talvez o bom senso. A boa notícia? Você vai se acostumar. Amar? Isso ainda foi só o começo. Você acorda, não porque quer. Ninguém acorda porque quer aqui. Você acorda porque o navio geme, alto, abafado, como se alguém lá embaixo estivesse empurrando as tábuas para cima, ou porque o homem ao lado rolou por cima da sua perna pela terceira vez, ou porque um rato resolveu investigar sua orelha. Pode escolher. Você tenta se virar, mas suas costas colaram em alguma substância indefinida, quente e pegajosa, talvez suor, talvez gordura de porco que escorreu de um saco durante a noite, talvez algo que ninguém conseguiu identificar. Seu nariz já não distingue mais. A luz do dia mal entra. Um feixe escapa por entre duas ripas do porão, iluminando partículas de pó, mofo e vergonha. O chão treme. Você escuta passos pesados no convés, gritos, cordas se arrastando, alguém cuspindo com entusiasmo. Você perdeu o turno da madrugada. Vai apanhar por isso, mas seu corpo simplesmente não responde mais. Você dorme num leito que antes foi usado para armazenar cebolas. Agora, abriga você uma almofada de palha úmida e colônias de insetos que não respeitam seu espaço pessoal. Do lado esquerdo, um sujeito com escorbuto nos estágios avançados respira como um fole furado. Do lado direito, um jovem recruta que ainda acredita que vai encontrar ouro. Fofo. Ele sonha alto e baba baixo. Você coça a perna e traz de volta uma unha preta com um ninho de piolhos de bônus.
Os piolhos são inevitáveis e democráticos. Eles não ligam para a hierarquia. Vivem na barba do imediato, no traseiro do artilheiro e nos seus genitais com o mesmo entusiasmo. Durante a noite, algo mordeu seu dedo do pé. Não foi um acidente. A mordida foi precisa, decidida. Uma declaração de guerra. Provavelmente um rato. Ou uma rata, gorda, mãe de 7, com experiência em campos de batalha como esse. Você não tem mais certeza de onde seu corpo termina e onde começa a infecção. A pele coça, a cabeça dói, os olhos ardem e seu hálito pode ser classificado como arma biológica. Você pensa em escovar os dentes, mas tudo o que tem é um pano sujo, um pedaço de carvão e a lembrança distante de um sorriso saudável. Sua gengiva sangra só de pensar em mastigar. Seus dentes, bom, ainda estão aí? Por enquanto. Você levanta, aos trancos. Cada músculo protesta. Sua perna esquerda está dormente e seu ombro parece ter sido mastigado por um boi nervoso. Você sobe pela escotilha com as mãos trêmulas. A primeira rajada de ar que acerta seu rosto deveria ser refrescante, mas não é. Ela traz o perfume do convés, fezes humanas e de gaivota, peixe estragado e vômito de rum barato, com traços de desesperança. Você sente a náusea chegar. Já está acostumado, mas ela sempre vem. Aquele enjoo profundo que começa atrás dos olhos e escorre até o estômago. Você se apoia no mastro, tenta respirar. O chão balança. Seu estômago também. Você cospe algo que parece vinho doente. O imediato passa e grita algo ininteligível. Você balança a cabeça. Ele entende como sim, senhor. O que é ótimo, porque não tem forças para responder. Você está oficialmente desperto. E miserável. A água doce é racionada. Não há banho. Você se lava quando chove, o que acontece raramente. Até lá, sua pele forma uma crosta de sal e sebo. Você coça o pescoço e sente uma camada que parece uma segunda pele. Não é. É só sujeira mesmo. Suas roupas, as mesmas há semanas, não têm mais cor, nem dignidade. A camisa está dura. A calça tem um buraco estratégico que deixa seu traseiro vulnerável ao vento e aos comentários maldosos dos colegas. Mas você já nem liga. Vergonha ficou em terra firme. As moscas são muitas. Algumas vêm dos porcos que estão presos no compartimento inferior. Outras são nativas do seu suor. Uma pousa no seu rosto e você não tem energia para espantar. Ela sai por conta própria. Até ela sente nojo. Você precisa urinar. Isso exige logística. Não há banheiros. Só um buraco no convés, exposto ao vento, aos olhares e à misericórdia divina. Às vezes, o mar sobe e devolve parte do que você tentou oferecer. É sempre uma experiência traumática. Defecar é uma aventura ainda maior. Uma tábua comprida, chamada de banco do vento, se estende para fora do casco. Você se equilibra nela com o traseiro para o oceano, torcendo para o mar estar calmo e ninguém com raiva de você naquele momento. Um empurrão e pronto. Adeus. A dignidade morre lentamente. E essa parte é como uma execução simbólica. Você pensa, por que estou aqui? Mas não pensa muito. Pensar exige energia. E você precisa guardar isso para sobreviver ao dia. Já ouviu? Histórias de piratas que pularam no mar. Não por desespero,
mas porque achavam que talvez os tubarões fossem mais amigáveis. Você olha para o horizonte. Parece bonito, por um segundo. Mas então, a brisa traz o cheiro do porão. A beleza evapora. Você está desperto. Está inteiro. Está de pé. Isso já é mais do que metade da tripulação pode dizer a essa hora. A manhã começou. A fome cutuca sua barriga. O convés range. E o capitão quer pressa. Você engole a náusea e segue para a fila do café da manhã, que promete ser memorável, por motivos errados. Mas pelo menos agora você sabe o que esperar ao acordar. Ou acha que, sabe? O dia mal começou e seu estômago já reclama. O problema é que ele reclama com razão. Você está em jejum forçado desde ontem, desde a última tentativa fracassada de comer algo que parecesse alimento. E agora, enquanto a fila se forma lentamente perto do mastro principal, você já sabe, qualquer esperança de refeição decente morreu há semanas. Foi enterrada no mesmo buraco simbólico onde está sua dignidade. Você engole em seco, ar no caso, porque não há saliva suficiente na sua boca para lidar com o que está por vir. O imediato distribui tigelas. São de madeira. Ninguém lava. A sua veio com uma crosta cinza no fundo. Herança de um mingau esquecido de 2 dias atrás. O conteúdo de hoje, gosma salgada, é um elogio. Você recebe algo pastoso, entre cinza e bege. Tem cheiro de peixe fermentado, textura de cola e temperatura morna, não porque foi aquecido, mas porque ficou no sol. Você mexe com a colher. Ela se recusa a afundar. A gosma resiste. Ela luta. Você tenta não respirar, tenta não pensar e come, porque a alternativa é fome. E fome, no mar, é uma criatura vingativa. Em dias bons, você recebe um biscoito naval, uma palavra gentil para uma pedra de farinha e sal endurecida, que exige mais força da mandíbula do que qualquer combate corpo a corpo. Eles são feitos para durar meses, e duram, mas não sozinhos. Dentro do biscoito, há vida. Larvas, pequenas, em movimento, em festa. A recomendação é simples. Feche os olhos e mastigue rápido. Alguns preferem quebrá-los e sacudir as larvas antes. Outros dizem que é proteína. Você decide não decidir. Você está fraco demais para ter opinião. Você morde. Faz um som seco, como pedra rachando. Um dente seu reclama. Sua gengiva sangra. O sabor? Algo entre farinha velha e derrota pessoal. Eventualmente, a carne. Quando saqueiam algum navio ou quando abatem um porco no porão. Mas a carne nunca é fresca. Ela é salgada até a alma. Tanto sal que seus lábios racham só de olhar. O cheiro? Azedo, grudento. Cheira como se o animal tivesse se arrependido de viver antes de morrer. A preparação é simples. Cortar e jogar numa panela com água do mar. Cozinhar até a coisa parar de se mexer. Servir com mais sal. E talvez uma folha de couve que alguém achou presa na bota do cozinheiro. Você mastiga por obrigação, engole por necessidade. O estômago revida, mas você o ignora. Vocês têm um relacionamento abusivo e ninguém vai ajudar. Você está com sede. Há barris no navio. Água potável? Não exatamente. A água foi coletada há semanas, talvez meses. Ela fica guardada em tonéis de madeira
que antes carregavam rum, peixe ou alguma coisa que já teve movimento próprio. Ela está parada, amarela, com um cheiro entre ovo e sapato. Há uma película flutuando em cima. Às vezes é gordura, às vezes é vida, mas é o que tem. Você bebe em goles pequenos. O corpo aceita, a alma hesita. Alguns tentam captar a água da chuva, mas é arriscado. O capitão odeia desorganização e carregar bacias ou barris fora de hora pode resultar em punição. Você começa a entender por que tantos piratas morriam por diarreia e por que os outros pareciam torcer para que isso acontecesse rápido. Você tenta lembrar da última vez que viu uma verdura, alguma folha verde, qualquer coisa que não seja cinza, marrom ou translúcida. Não lembra. É por isso que suas gengivas estão sangrando. É por isso que os dentes dos mais velhos caem no mingau. É por isso que o cheiro do navio é misturado com pus. Escorbuto é uma constante silenciosa. Começa na boca. Depois vem a fadiga, as feridas, os olhos amarelos, a pele que racha. E se você não morrer de infecção, ainda terá que viver com aquele hálito de cadáver em decomposição. Você percebe que a falta de comida adequada é mais do que um desconforto. É uma sentença. Cozinha? Uma caixa de traumas. O cozinheiro é um ex-ferreiro. Ele perdeu 3 dedos e o senso de olfato. Cozinha com uma faca enferrujada e uma panela rachada. O fogão é um braseiro improvisado, preso com correntes para não virar durante as tempestades. O chão da cozinha é oleoso. As tábuas estão cobertas de gosma e cascas. Ratos correm por entre os barris. Ninguém se importa. Às vezes, eles somem. Às vezes, reaparecem em forma de carne moída. Você finge que não sabe. Na terra firme, comer é prazer. No navio, é sobrevivência. É um momento de angústia, de nojo e de resignação. Você não saboreia. Você tolera. Cada colherada é uma negociação com o corpo. Cada mordida é uma prova de resistência. Cada gole de água é um risco calculado. E mesmo assim, você agradece por ter o que mastigar. Porque tem dias em que não há nada, só vento e fome. Você termina sua refeição. Seu estômago não protesta, mas também não comemora. O gosto fica na boca. Um gosto que não sai, nem com cuspe, nem com lágrima. Você larga a tigela, limpa a mão numa corda e respira fundo. O sol sobe. O turno começa. E você se pergunta: se essa é a comida, o que mais o espera neste navio? O cheiro. Você não sabe exatamente quando ele começou. Talvez no primeiro dia, quando entrou no navio. Talvez antes disso, quando subiu a bordo, ainda com as roupas do chão da taverna. Ou talvez ele sempre esteve ali, escondido, esperando o momento certo para dominar você por completo. Agora, ele é seu companheiro, sua identidade, seu perfume. Você fede. Todos fedem. Mas o seu cheiro é especial. Não é só suor. Isso seria fácil demais. É um buquê completo de sofrimentos acumulados. Você exala um misto de sal, gordura, tecido podre, fungo e pele em decomposição controlada. E isso é apenas o seu corpo. Suas roupas têm uma personalidade própria. Elas grudam em você como uma segunda camada de vergonha. Molhada, rasgada, amarelada,
Você tenta arejá-las, mas elas se recusam. São fiéis. Você já nem nota mais. Mas os outros sim. O imediato já se referiu a você como o defunto que anda. E você nem se ofendeu. Ser chamado de defunto no navio às vezes é um elogio. Seus momentos de descanso acontecem num espaço abaixo do convés, mal ventilado, constantemente úmido. É como dormir dentro de um porco morto. As paredes pingam. As tábuas do chão têm musgo. O cheiro do porão não é linear. Ele muda. Às vezes é mofo doce. Às vezes é fezes quentes. Às vezes é o odor agridoce de um ferimento infeccionado deixado aberto perto da sua rede. Você respira com cuidado. Inspira pelo canto da boca. Engole seco. E reza para que o cheiro do suor dos outros neutralize o seu enjoo. Banhos? O último banho de verdade que você tomou foi em terra firme, talvez um mês atrás, talvez mais. Desde então, sua limpeza consiste em se esfregar com trapos sujos ou em ficar parado na chuva, quando ela resolve aparecer e não vem acompanhada de raios. A água doce é racionada. Toda gota vai para beber, cozinhar ou lavar feridas. Dos oficiais. Você? Você aprende a viver com a crosta, a casquinha de sal e sujeira que recobre seus braços, o pescoço, atrás das orelhas, uma armadura contra a vaidade. Às vezes, quando coça demais, você raspa com uma faca cega. Sai uma película cinzenta. Você observa e pensa: isso aí era minha pele? Sua camisa tem 3 buracos estratégicos, um na lateral, outro na axila e um justo na região que deveria cobrir sua dignidade. A calça está mais próxima de uma saia. As botas, se ainda existirem, estão com a sola descolando. E o chapéu, que um dia pareceu imponente, agora parece um trapo encharcado de sebo. As roupas, além de fétidas, hospedam uma fauna própria: piolhos, pulgas, larvas. Você coça o peito e tira algo com patas. Ele corre. Você deixa. Ele tem mais força de vontade que você. O convés tem cheiro de sal, suor, vômito, rum derramado, cocô de gaivota e sangue seco. No calor, tudo evapora, mistura e se condensa em forma de ar respirável. Há lugares piores. O canto onde os porcos dormem, por exemplo. Ou a latrina improvisada, onde o chão está sempre escorregadio e alguém parece ter desistido da vida. O cheiro do capitão não é melhor, nem o do cozinheiro. Na verdade, ninguém aqui cheira bem. O navio é um microcosmo de fedor, uma cápsula de pestilência flutuante, um laboratório de aromas não identificados. Você começa a entender. Ninguém se importa. Cheirar mal é o mínimo dos problemas. O foco está em continuar respirando, mesmo que cada inspiração traga consigo a lembrança de onde você está. Céu escurece. Uma nuvem generosa se forma. Pingos grossos caem. Você larga a corda que estava segurando, tira a camisa e levanta os braços. Os outros fazem o mesmo. Em minutos, o convés está cheio de homens sujos, molhados, rindo com os olhos fechados. É o banho do mês. Você esfrega os braços com as mãos. Passa água no rosto. Deixa a chuva entrar pelos ouvidos. Alguém lava o cabelo. Outro esfrega o peito com areia. É quase um ritual. Mas é breve. O sol volta
A água evapora. A sujeira se reinstala como uma cortina espessa. E o fedor volta, ainda mais confiante. Você aprende a reconhecer os companheiros pelo cheiro. O artilheiro cheira a pólvora e rum. O jovem marinheiro a suor novo e esperança vencida. O imediato a vômito seco. E você, bem, você é descrito como um barril esquecido no sol. Não é pessoal. É normal. Ninguém escapa. O fedor é universal, democrático, persistente. Ele está nos poros, nas cordas, no chão. Ele é parte do navio e do seu corpo. Você se acostuma, ou acha que se acostuma. O cheiro não some, nem melhora, mas você deixa de resistir. Como tudo por aqui. Você aceita, inspira e segue. Porque há coisas piores que cheirar mal neste navio, e elas vêm logo depois. Você já parou para pensar em quantas partes do seu corpo doem hoje? Não precisa responder. A resposta é: todas. Seus dedos estão inchados. Seu calcanhar esquerdo pulsa como um tambor. Sua gengiva lateja. Seu ombro parece que foi torcido por um urso bêbado. Sua coluna? Ela desistiu. E você ainda nem começou o turno. Dor. Ela é o seu novo idioma. Você fala fluente. No convés, todo passo é uma armadilha. Você tropeça em cordas, escorrega em sangue seco, bate a cabeça em mastros, rala a canela nas beiradas das escotilhas, sobe cordas com a mão ensanguentada e desce com a alma moída. Tudo causa machucado. O sol, a madeira, o vento, o trabalho, os outros piratas. Até o silêncio parece cortar às vezes. E você não tem bandagem. Só um pano qualquer. E um nó mal feito. A ferida cura sozinha. Ou apodrece. Você olha para o braço. Um corte simples, feito por uma farpa há dias. Agora está roxo, quente, brilhante. Cheira mal. Parece vivo. Você não quer mostrar ao imediato. Se ele vir, pode te jogar no porão. E de lá, a chance de voltar é menor do que encontrar um tesouro em mar aberto. Alguns dos seus colegas andam com dedos enfaixados que incham como frutas. Outros perderam pedaços de ouvido. Um perdeu o nariz. A infecção levou tudo. Você aprende rápido. Ferida pequena é perigo grande. Te contaram sobre as batalhas, o som dos canhões, a fumaça, a glória. Esqueceram de contar sobre o pós-batalha, sobre o convés cheio de pedaços humanos, sobre os gritos, sobre a faca quente, usada para arrancar uma perna apodrecida, sobre o grito abafado de um companheiro que teve o braço cerrado com uma lâmina cega e um trapo na boca. Não há anestesia. Só rum, muito rum, e fé, ou desespero, ou os dois. O homem que fazia isso chamam de cirurgião. Ele era carpinteiro. Acham que é suficiente. Você começa a notar manchas roxas nas pernas. Seus dentes amolecem. As gengivas sangram mesmo sem você mastigar nada. É o escorbuto. A falta de vitamina C. Um assassino paciente. O problema? Não há fruta a bordo. Nem legumes. Nem nada que aponte remotamente para a saúde. Você vê o olhar dos mais velhos. Eles já sabem. Um deles mastiga um pano. Outro ri sozinho. O terceiro só observa a água. Estão indo embora devagar. O escorbuto não mata com pressa. Ele enfraquece, infecciona
deixa você vulnerável. E o resto, o navio resolve. Você sangra. Muito. Quase sempre. Seu sangue mancha sua camisa, suas calças, as cordas, o chão. Suas mãos estão sempre vermelhas, ou marrons. Depende de quanto tempo passou desde a última limpeza, improvisada. Você já não sabe mais diferenciar o seu do dos outros. O sangue vira tinta da rotina, uma assinatura do navio. A dor física é constante. Mas existe outra, aquela que aparece à noite, quando tudo está quieto, quando os ratos andam e os corpos respiram pesadamente ao seu lado. Você pensa no que perdeu, no que não vai ter, em como tudo virou isso. A saudade da terra, da comida quente, de alguém chamando seu nome com carinho, do cheiro de sabão, de dormir sem medo. Mas ninguém fala disso. Você engole a dor com a mesma força que engole a carne podre. Porque aqui, quem chora, vira alvo. Alguém tosse sangue. Outro sente calafrios. Um terceiro desmaia. O que acontece? Nada. O cirurgião dá um olhar. Talvez mande tomar rum ou cortar algo fora. Não há pomadas, nem antisséptico, nem antibiótico. Há trapos, álcool e oração. Às vezes, colocam você no porão para se recuperar. Quase ninguém volta de lá. Dizem que o porão não cura. O porão silencia. Você tem um corte que nunca fecha. Um calo do tamanho de um ovo. Uma mordida de rato que virou marca permanente. Sua pele é um mapa de sofrimento. Os mais velhos têm corpos cobertos por cicatrizes. Algumas profundas, outras pequenas, mas memoráveis. Ninguém pergunta o que aconteceu. Todos sabem. A resposta é sempre o navio. Você se olha no reflexo, torto de um balde de cobre. Seus olhos estão fundos. Sua boca está rachada. Seu rosto parece outro. Mas você ainda está de pé. E por enquanto, isso é tudo o que importa. Porque no convés, a dor não é exceção. Ela é regra. Você está de costas, amarrando um feixe de corda, e por um breve segundo, sente que alguém te observa. É só uma sensação, um calafrio, um silêncio diferente. Você se vira devagar. 3 homens conversam perto do mastro. Um deles olha direto para você. Depois disfarça. O segundo sussurra algo. O terceiro ri. Você engole seco. Aqui, ninguém precisa de um motivo para odiar você. O ódio é gratuito e recorrente. O navio é pequeno demais para tantos egos, tantos traumas e tanta raiva acumulada. São 30, 40 homens, vivendo espremidos, fedendo, doentes, com fome, sem ouro, sem amor, sem paz. Você convive com ex-soldados, desertores, ladrões, assassinos, bêbados, traidores e, às vezes, todos ao mesmo tempo. A linha entre companheiro e ameaça é tênue, tênue e molhada. Eles sorriem quando é conveniente, mas observam, anotam. Rancor é uma moeda valiosa aqui. Você esbarrou num marinheiro na hora errada. Pegou o pedaço maior de peixe no jantar. Riu de uma piada que não entendeu direito. Demorou no banco do vento. Derramou rum sem querer. Tudo isso pode ser interpretado como provocação. E toda provocação no navio é um convite para a violência. Às vezes é um soco, outras, um chute pelas costas.
uma rasteira na escada, um empurrão disfarçado de desequilíbrio. Outras vezes é mais sutil. Sua rede aparece molhada. Seus pertences desaparecem. Sua ração vem menor. E ninguém viu nada. Uma simples partida de dados vira guerra. Uma discussão sobre quem ergueu mais vela termina com dente voando. Uma ofensa jogada no ar vira faca no braço. Você aprende a medir cada palavra, a controlar o olhar, a rir pouco, a sumir quando dois homens começam a falar alto. A regra é clara: sobreviver exige neutralidade. Você não pode ser visto como fraco, nem como ameaça. Você precisa ser invisível, um fantasma suado com mãos ocupadas. Você foi roubado. Alguém pegou sua única faca. Você sabe quem foi. Ele também sabe que você sabe. Você reclama com o imediato. Ele te manda calar a boca. Você pensa em confrontar. Mas e se for emboscado? E se acordar com a garganta cortada? Você respira fundo e deixa pra lá. Aqui, justiça é só uma palavra bonita para o que o mais forte decide. Às vezes, a tensão explode. O capitão abusa. O saque fracassa. A fome se arrasta. E então começa olhares trocados, cochichos perto do leme. Homens que se calam de repente quando você se aproxima. Motim. A coisa mais comum entre piratas. Um novo líder, eleito à faca. O antigo, jogado ao mar. Às vezes vivo, às vezes nem tanto. Você aprende a detectar o clima quando os homens param de cantar, quando ninguém ri, quando o silêncio pesa mais que o ar úmido. Você se esconde, finge não ouvir e torce para não sobrar para você. Hoje você é útil. Amanhã pode ser o problema. Seu amigo hoje pode te apunhalar amanhã, literalmente, porque talvez precise do seu cantil, ou porque está entediado, ou porque você lembrou ele de alguém que não gostava. A linha entre sobrevivência e morte é fina e aleatória. Um homem já foi jogado ao mar por tossir muito, outro por olhar demais para o capitão, um terceiro porque ninguém sabe. Ele só sumiu e ninguém perguntou. O capitão perde a paciência. Alguém quebrou uma regra, mas ninguém confessa. Resultado? Todos são punidos. Você apanha por um erro que não cometeu. Fica sem comida, porque outro dormiu no turno. É amarrado ao mastro sob o sol, porque alguém cuspiu no chão. O senso de coletivo aqui é distorcido. Compartilham punição, mas não misericórdia. Você aprende a odiar em silêncio e a engolir isso com a mesma frieza com que mastiga carne salgada. Você começa a desconfiar de todos, do homem que te ajudou ontem, do que dividiu comida com você, até do que dorme ao seu lado. Você dorme com uma faca escondida na bota, come com um olho no prato e outro no convés. Sorri pouco, desconfia muito. Paranoia aqui não é distúrbio, é instinto. Ninguém vai sentir falta se você sumir, o navio segue. Vão dividir suas roupas, seu canto, sua ração, talvez um de seus dentes. Alguém vai comentar: ele até que aguentou bem. E a vida continua. Aqui, vínculos são frágeis. A amizade dura até o próximo barril. A lealdade morre no primeiro sinal de desespero. Você respira fundo. Hoje ninguém te ameaçou. Ninguém te empurrou. Ninguém cuspiu no seu prato. Hoje você foi invisível. E por aqui,
Isso é quase o mesmo que estar vivo. Quase. Você lembra bem da promessa. Ouro, o brilho no olhar dos homens na taverna, falando de baús enterrados, moedas reluzentes, correntes de ouro, braceletes, anéis roubados de nobres espanhóis. O sonho de viver como um rei, mesmo que por pouco tempo. Você lembra do discurso do recrutador? Uma viagem, só uma, e você nunca mais vai trabalhar na vida. Pois bem, você está na terceira viagem. Ainda não viu nenhuma moeda. E ainda trabalha o triplo. A realidade bate forte quando você percebe que o tal tesouro não é uma constante. Não há baús enterrados em todas as ilhas. A maioria dos navios saqueados carrega sal, madeira, carvão, escravos ou, no máximo, rum barato e armas enferrujadas. O saque é decepcionante. Um punhado de moedas de cobre, talvez um crucifixo torto, uma corrente falsa, um anel que ninguém quer usar. Você se pergunta: será que esse ouro existe mesmo? Ou será que ele foi inventado por quem recrutava tolos desesperados? Você olha para suas mãos, cheias de calos, vazias de ouro. Quando aparece algum lucro, há o ritual da divisão. Um evento democrático, dizem. Só que não. Primeiro, o capitão tira sua parte. Depois, o imediato, o navegador, o artilheiro-chefe. Cozinheiro, se ameaçar fazer greve, os demais pegam o que sobra. Se sobrar, a regra escrita diz que todos têm direito a uma fração. A regra não escrita diz que quem reclama perde tudo. E talvez um dente. Você recebe 3 moedas. 2 estão amassadas. Uma está partida ao meio. Parabéns! Você agora é quase rico. Na escala do navio. Nada. Você não pode comprar comida, nem espaço, nem paz. O navio não tem loja, nem taverna, nem mercado. As moedas não servem de nada flutuando no oceano. Servem só para você fingir que vale algo, que tem algo. Alguns as usam como amuleto. Outros derretem e tentam fazer dente de ouro. A maioria perde tudo no próximo motim. Jogo de dados ou desmaio em tempestade. Você guarda as suas no forro da calça. Sabe que vai perdê-las. Mas guarda mesmo assim, porque são prova de que, em algum momento, alguém te deu algo. Você achava que estava ganhando dinheiro, mas não percebeu que tudo tem custo. A água que bebe, a comida que engole, a rede onde dorme. Tudo isso é descontado da sua parte, silenciosamente, discretamente. E se adoecer, mais desconto. Se perder um dia de trabalho, redução. Se quebrar algo, multa. Você percebe, tarde demais, que trabalha por crédito, que talvez nunca zere a conta, que talvez esteja preso nesse ciclo não pela corda, mas pelo bolso. Alguns tentam enriquecer jogando dados, cartas, desafios idiotas. Você já viu um homem apostar uma orelha, outro a bota esquerda. Um terceiro perdeu a própria faca e, com ela, a chance de se defender no dia seguinte. O rum é outro ladrão. Aparece do nada, em garrafas misteriosas, e com ele vai metade da tripulação, afogados, envenenados ou apenas dormindo no convés, com moedas escapando do bolso. Você recusa, mas não por virtude, por falta mesmo. Nos raros momentos em que atracam, você vê a cidade.
as luzes, as pessoas, a comida de verdade. Mas não pode comprar nada. Suas moedas não valem o suficiente. Você não tem roupas decentes. Cheira mal, demais para entrar em qualquer estalagem. Você caminha pelas ruas como um mendigo armado e é tratado como tal. Uma criança ri de você. Um homem atravessa a rua. Um guarda te encara. Você volta para o navio, porque lá, pelo menos, o fedor é coletivo. Você já pensou em fugir, largar tudo, virar pescador, trabalhador de porto, qualquer coisa. Mas como? Você não tem para onde ir. Não tem dinheiro. Não tem nome. Não tem futuro. Mundo em terra firme não quer você. E o navio, apesar de cruel, pelo menos te conhece. Você entende, enfim, que é prisioneiro de um sistema onde nunca vai vencer. Você sobrevive. Apenas você viu 2 homens ficarem ricos. Um roubou todo o baú de prata de um galeão espanhol, sumiu em terra e nunca mais foi visto. Dizem que virou fazendeiro ou morreu, comido por formigas. O outro guardou tudo. Prometeu que sairia no próximo porto. Foi esfaqueado por 3 companheiros na mesma noite. Dividiram suas moedas, jogaram o corpo ao mar e seguiram viagem. Você não pergunta, só observa e aprende. Você está sentado no convés, moedas no bolso, dívidas no corpo. Você pensa, será que isso vale alguma coisa? Mas logo volta ao trabalho, porque aqui, sonhar é só mais uma forma de se distrair. E quem se distrai, cai. Você já viu um enforcamento? Não em filme, não em peça de teatro. Na sua frente. De verdade. Com cheiro de medo, gritos de verdade e um corpo que balança devagar, pendurado por uma corda que range. Se ainda não viu, espere. Sua hora chega, porque a justiça do século XVIII não é justa. E definitivamente não é lenta. Aqui, ela vem rápida, vem suja, vem para assustar. Você pode correr, pode mudar de nome, pode enterrar o chapéu e tentar viver como pescador. Mas se descobrirem que você foi pirata, mesmo que só por uma semana, mesmo que não tenha matado ninguém, é o suficiente. Você é capturado, levado a um tribunal que já decidiu. Nem precisa do seu depoimento. Basta a acusação. Você não tem advogado, não tem testemunha, não tem tempo. O juiz já viu dezenas como você. O carrasco está de plantão. É tudo questão de dias. Às vezes, horas, você pode mentir. Dizer que foi marinheiro comum, mercador, ferreiro. Mas o corpo entrega. As mãos calejadas, as cicatrizes, a tatuagem torta, a falta de dentes, a pele curtida de sol, o cheiro que não sai, até a forma como você anda entrega, porque ninguém que viveu meses num navio torto consegue andar reto por muito tempo. Eles te olham, farejam, apontam, decidem. Você é pirata. Quando chega a hora, tudo acontece em praça pública. Montam o cadafalso, erguem a corda, convidam crianças, vendem pão, tiram retratos. A cidade se reúne. É festa. As senhoras cobrem os olhos. Os homens comentam as execuções anteriores. Alguns apostam. Vai gritar? Vai borrar as calças? Vai cuspir no carrasco? Você sobe. Olha a multidão. Sente o nó no pescoço, antes mesmo de a corda tocar. Quer dizer algo? Não importa. O público
quer ação. E você é a atração principal. Até pouco tempo, você era Barba de Faca, ou Pedro das Velas, ou Olho Seco. Agora é só o condenado. A sentença vem rápida. Por pirataria, assalto e afronta à coroa, será enforcado até que esteja morto. Que Deus tenha piedade da sua alma. O carrasco já ajusta a corda. Checa o peso. Ele faz isso o dia inteiro. Você se equilibra na tábua, sente o vento, vê o céu e pensa: foi por isso que me alistei? Às vezes, você é obrigado a assistir seus companheiros morrerem antes, um por um. Cada execução é uma lição. Alguns choram, outros gritam. Um tenta cuspir no padre. É interrompido. Você ouve a madeira estalando, o som da corda tensionando, o baque surdo do corpo. Depois, o silêncio, sempre o silêncio. Você espera. Seus joelhos tremem. Alguém da plateia ri. Outro joga uma maçã podre. Ela acerta seu ombro. Você não reage. Já entendeu. Não há dignidade aqui. Se a corda estiver mal ajustada, o pescoço não quebra. E então, você sufoca. 2, 3, 5 minutos. O rosto muda de cor. A língua incha. O corpo treme. A multidão vibra. É o entretenimento final. O carrasco pode puxar suas pernas, dar um chute, subir e empurrar. Cada segundo é mais humilhação. Às vezes, você sobrevive por tempo demais. E mesmo assim, ninguém te tira dali. Antes da forca, tem a cela você passa dias, trancado numa cela escura, cheia de excrementos e ratos, ouvir os outros condenados gritar à noite. Alguns rezam, outros negociam com fantasmas. Um apenas ri, alto, sem parar. Você tenta dormir, mas o cheiro e o medo fazem um acordo para te manter acordado. As correntes machucam os pulsos. A parede está fria. Seu corpo está febril. E o tempo não passa. Ele goteja, como a água do teto. Depois da execução, seu corpo é jogado num buraco coletivo, sem nome, sem placa, sem oração. Se for exemplo, pode ser pendurado numa gaiola de ferro no porto, para apodrecer à vista de todos. Uma forma de lembrar aos próximos o que acontece com quem ousa desafiar o rei. Você vira esqueleto público, parte da paisagem, como um aviso pintado com carne. Riqueza? Não importa mais. Talvez você tivesse moedas escondidas, talvez até ouro. Não importa. O carcereiro fica com o que sobrar nos seus bolsos. O juiz talvez fique com o seu anel. O chapéu vira brinde para algum guarda. Você morre pobre, humilhado e esquecido. Você acorda no navio. Era só um pensamento, ou um pesadelo, ou talvez uma previsão. A forca ainda não chegou, mas ela sempre vem, e você só tem que continuar navegando até lá. Você já está acostumado com o desconforto, com a sujeira, com a fome. A tripulação é imprevisível. O capitão é louco. E o fedor? Bom, o fedor virou paisagem. Mas o mar? O mar não liga para nada disso. Ele levanta, vira e quebra o navio com uma indiferença divina. O mar não grita, não xinga. O mar só engole, rápido, gelado e sem dar aviso. Amanhã começa quente e calma, mas algo muda no ar. O vento sopra diferente. As gaivotas somem. O céu
começa a escurecer do lado errado. Você olha para o imediato. Ele para de mastigar, encara o horizonte, cospe no chão. Segura em tudo. Vem coisa feia. Você segura e espera. Ela vem como um animal. Primeiro, o silêncio. Depois, o vento. Em seguida, a chuva. Depois, tudo ao mesmo tempo, numa fúria que parece pessoal. O navio range como se estivesse pedindo socorro. As velas rasgam, a madeira solta farpas. Um barril rola e acerta um homem na cabeça. Ele cai. Não levanta. Você segura a corda. Ela corta sua mão. Mas você não solta. Porque se soltar, o mar te leva e não devolve. Você se amarra, literalmente, um pedaço de corda ao redor da cintura, preso a um mastro. Isso não é garantia de nada, mas te dá 3 segundos a mais de vida. O leme gira sozinho. O navio balança como folha em correnteza. Você escorrega, bate o ombro, perde uma bota e continua. Alguém reza, alguém chora, alguém canta. Você apenas grita, porque não há som mais alto que o trovão quebrando no céu. Depois da tempestade, sobra pouco. Parte da tripulação desapareceu. O cozinheiro morreu esmagado por um tonel. A vela principal partiu ao meio. A bússola quebrou. Vocês estão perdidos, molhados, com medo e sem direção. O capitão tenta fingir liderança, mas ele também está pálido e calado. Vocês navegam, ao acaso, buscando alguma ilha ou um milagre. Dias passam, a comida estraga, a água acaba. Você mastiga bolachas molhadas, raspa o fundo de barris, rega o paladar com chuva coletada em pedaços de lona. Um homem tenta comer couro da própria bota. Outro finge que está tudo bem, até desmaiar. A fome deixa todos iguais, fracos, irônicos, silenciosos e perigosos. Alguém grita, um ponto escuro no mar. Vela vermelha, casco largo, armado. Pode ser um inimigo, pode ser uma salvação, pode ser pior que qualquer tempestade. Vocês se preparam, carregam canhões, molham a pólvora para que não exploda sozinha. O ar pesa. Capitão observa com luneta. Holandeses, comerciais, lentos. Uma chance. O navio se aproxima. Vocês se alinham. Canhões prontos. Facas presas na cintura. Corações na garganta. O primeiro tiro vem de vocês. Depois, eles respondem. Você sente o casco tremer. Madeira voa. Um homem grita. Sem perna. Muito sangue. O navio balança. Cordas rompem. Gritos por todo lado. Você atira. Erra. Atira de novo. O barulho ensurdece. A fumaça cobre tudo. Você não vê. Só sente. Um tapa. Uma faca. Um cotovelo. Um grito. Um tiro. Um silêncio. Você sobrevive. Mas mal. Um corte no braço. Uma queimadura. Na perna. Um dente a menos. A audição afetada. Outros não tiveram essa sorte. Corpos no convés. Uns conhecidos. Outros não. O saque é magro. Algumas moedas. Um barril de peixe. Um pouco de pólvora. Nenhum motivo para festa. Mas é melhor que morrer. Isso, aparentemente, virou motivo para comemorar. No dia seguinte, o céu está azul. O vento é calmo. O mar está liso. Quase bonito. Você respira fundo, mas sabe que nada mudou. Que o próximo inimigo
Pode estar no horizonte, que a próxima tempestade já começou a nascer, que a próxima fome já se insinua no porão, porque o mar nunca descansa, e você também não. Você entrou nessa, achando que pirata era sinônimo de liberdade, sem rei, sem patrão, sem regras, só mar aberto, rum e instinto. Mas agora, encostado no mastro, com o sol queimando sua pele e a boca seca de silêncio, você começa a entender que ser pirata não é ser livre. É só obedecer a um conjunto diferente de ordens, ainda mais imprevisíveis, ainda mais cruéis. Você ouviu falar antes de embarcar. O Código Pirata. Achou que fosse lenda, um mito de taverna. Mas ele existe. Está escrito, em madeira queimada, em couro sujo, às vezes só na cabeça dos homens mais antigos. E todo mundo segue. São regras claras, curtas, imutáveis. Não roube da tripulação. Obedeça ao capitão. Não brigue a bordo. Não toque nas armas, fora de combate. Durma no seu turno. Não jogue dados contra a passa. Não esconda comida. Não fale com a boca cheia de sangue. Sim, essa também existe. Não tem segunda chance. Roubou algo? Perde um dedo. Às vezes a mão. Mentiu? Castigo físico. Dormiu no turno? Sem comida por 2 dias. Brigou a bordo? Amarrado ao mastro sob sol e sal. Tocou no ouro do capitão? Jogado ao mar. Você começa a entender. Aqui não é a coroa que manda. É o código. E quem quebra, paga. O mastro vira. Tribunal, os julgamentos são públicos. A punição também. O mastro principal é palco. Você vê os colegas ali, ajoelhados, chorando, implorando. O capitão escuta. O imediato dá o veredito. Não há advogados. Não há piedade. Uma decisão, uma ordem, uma pancada. Você assiste e aprende. Um homem foi pego, escondendo carne. Foi amarrado, pelado, coberto de mel e deixado no sol. 3 horas depois, ninguém queria olhar. Outro xingou o capitão. Foi obrigado a limpar o convés com a língua. Vomitou. Apanhou por sujar o chão. Você não acha nada disso justo. Mas quem falou em justiça? Aqui só existe ordem. E medo. Você acorda com um sino. Come com um sino. Trabalha com toques de tambor. Dorme com um sinal. A vida virou horário marcado. Você não pensa. Apenas reage. Liberdade? Onde? Nem para ir ao banco do vento, você pode ir sem pedir. Toda semana, o imediato revira os pertences da tripulação. Procura rum escondido, comida escondida, armas escondidas. Você fica parado, com as mãos na cabeça, enquanto ele revira sua rede, seu saco, seu canto. Ele encontra uma corda que você guardava, só por precaução. Olha para você, sorri e guarda para ele. Você não reage, porque reagir aqui é o mesmo que desaparecer. Ele manda, ele decide, ele interpreta o código e o molda como quiser. Se está de bom humor, perdoa. Se não dormiu bem, manda cortar a ração de todo mundo. Você nunca sabe, mas sempre obedece. Porque ele tem a pistola e os outros homens têm medo dele. Você também. Você aprendeu a não falar, não perguntar, não reclamar. Você vê injustiças, vê roubos, vê favoritismos, mas não abre a boca, porque quem fala demais dorme de menos. E quem dorme de menos, escorrega. E quem escorrega,
Não volta. Por fora, parece tudo caótico. Piratas gritando, bebendo, cuspindo, mas é tudo ensaiado. Cada grito tem hora, cada bebida tem limite, cada cuspe tem direção. Você participa do teatro, finge que está no controle, mas sabe que só está respirando porque ainda não quebrou nenhuma regra. Você se deita. O código está gravado na sua cabeça. Você o repete mentalmente como uma oração, como uma superstição. Porque aqui, um tropeço é um castigo e um erro pode ser o fim. Você se olha no reflexo de um balde de cobre enferrujado. Ou tenta. O rosto está coberto de marcas. O nariz foi torto por um tapa há meses. O olho direito vive semicerrado por causa de uma pancada de mastro. A bochecha ganhou um sulco de navalha, lembrança de um jogo de dados mal resolvido. Você ainda se reconhece, mas aos poucos isso importa menos. Porque aqui, o corpo não é mais só corpo, é registro, é mapa, é sentença. Você tem pelo menos 8 cicatrizes visíveis. Contando, rápido, sem contar as pequenas, sem importância. Aquelas que vieram de mordidas, quedas, costuras mal feitas, uma no ombro, do arpão que caiu no convés durante tempestade, outra na perna, da vez que escorregou no sangue de um colega e foi parar embaixo do canhão. Tem também a do pescoço, de uma corda que enroscou no seu turno de vela. Elas não foram limpas, não foram costuradas, foram secas ao sol, esfregadas com pano sujo e seladas com cuspe ou rum. Agora, fazem parte do seu currículo. Você aprendeu que, entre piratas, cicatriz é currículo. Só que no mundo, além do navio, elas são condenação. No seu braço direito, uma âncora mal desenhada. No esquerdo, o nome de um navio que afundou. No ombro, uma caveira feita a fogo, com tinta de fuligem e sangue coagulado. Você não lembra de todas. Algumas foram feitas quando estava bêbado, outras como parte de rituais, iniciações, acordos. Tem uma no peito que foi imposta como punição. Ladrão, escrita ao contrário, para que todo espelho te lembre. Elas doem quando feitas e queimam depois. Mas o problema real vem quando você pisa em terra firme, porque tatuagens como essas falam mais alto que sua boca. Os guardas sabem, os mercadores sabem, até os moleques sabem. Eles olham seu braço, seu andar, o jeito que segura uma faca e sabem. Pirata. Você entra numa cidade pequena. Um vendedor o encara. Uma senhora muda de calçada. Um grupo de homens cochicha e desaparece antes de você passar. Você tenta esconder. Usa manga comprida. Abaixa o chapéu. Esconde o andar. Mas o cheiro continua. O olhar continua. E a fama gruda como sal na pele. Você tenta ser alguém novo. Diz que agora é pescador, carpinteiro, cocheiro, mas ninguém acredita em você. Porque ninguém quer acreditar. A reputação já foi construída. E é sólida como o porão de um galeão espanhol. Você pede emprego. O homem ri. Mostra sua tatuagem com o dedo. Diz, não aqui, não hoje. Você se oferece para descarregar barris. Ele diz que não quer problemas. Nem sangue. Nem cheiro. Você entende. Você nunca mais será neutro. Aqueles que te conheciam antes somem. Você encontra um antigo, colega de infância. Ele o olha de cima a baixo. Finge não reconhecer. Diz que precisa ir.
A família da moça que você amava, agora, tranca as portas ao vê-lo. Você tenta explicar. Diz que foi só por um tempo, que não matou ninguém, que só queria sobreviver. Mas ninguém ouve, porque o que você é agora é maior que qualquer explicação. E porque ninguém quer correr o risco de ser visto falando com você. Você passa por uma cidade grande, porto movimentado, muitos rostos, mas nenhum sorriso. Você tenta comprar algo. O vendedor diz que acabou. Você tenta se sentar na taverna. O dono diz que todas as mesas estão reservadas. Você pergunta onde há hospedagem barata. O velho do balcão aponta ao mar. Você está cansado, com fome, com dinheiro no bolso. Mas o mundo em terra não quer seu ouro, nem seu cheiro, nem sua presença. Você começa a sentir falta do navio. E isso é um problema. Você se vê no reflexo de uma janela. Cabelos grossos, sujos, com mechas que nunca viram pente. Pele grossa, queimada de sol, rachada. Roupas com remendos sobre remendos. Partes duras, de suor seco e sal. Você percebe que, mesmo que pudesse começar do zero, você não sabe mais como. O corpo que você carrega é um passado ambulante. E ele vai com você para qualquer lugar. Pior do que a marca no corpo é a que ficou no olhar. Você já viu homens explodirem. Já viu o rosto de um homem sem mandíbula. Já segurou os dedos de um amigo que caiu do mastro e implorou por uma morte rápida. Já segurou a perna de um homem durante uma amputação feita com serra de madeira. Isso não sai, nem com sabão, nem com oração, nem com o tempo. Você encara seu reflexo de novo. Ele não responde. Você toca a cicatriz. O corpo não reage. Você sorri, mas o rosto não acompanha. É isso. Você se tornou pirata. Por dentro e por fora. Você se ajeita na rede. Coça o braço, onde a tatuagem descascou. Fecha os olhos. O navio balança. Mesmo que você consiga fugir, um dia, mesmo que a sorte sorria, você sabe, o mundo já decidiu quem você é, e você só tem o direito de concordar. Você ainda respira. O peito sobe. O peito desce. O ar entra com dificuldade. Sai mais quente do que deveria. A rede onde você dorme não está mais furada. Está rasgada. O pano desfiou e agora forma um casulo torto que se balança com o navio. Você se ajeita. Sente a coluna estalar. Um som de madeira quebrando, mas que vem de dentro. Você está vivo. E isso é, estatisticamente, improvável. Você ouve os números sendo sussurrados. Ninguém fala muito alto. Como se fosse maldição. 2 anos. Essa é a média. 2 anos entre embarcar e morrer. 2 anos entre a primeira amarração da bota no convés e o último suspiro dado entre sangue e sal. Você tenta contar nos dedos. Quando entrou? Quando foi que aquele sujeito com o olho fechado desapareceu? Quando o cozinheiro anterior explodiu junto com o barril de pólvora? Você conta e percebe que está chegando perto, pelas razões mais diversas, e nenhuma delas gloriosa. Alguém escorrega numa tempestade e cai no mar. Ninguém pula para buscar. Um pedaço de madeira o acerta na têmpora. Dorme. Não acorda. Outro contrai febre. Grita por 3 dias. O capitão manda jogá-lo no porão para que a doença fique contida. Nunca mais sai. Um terceiro é esfaqueado num jogo de dados, por uma moeda quebrada. O agressor é promovido a imediato.
Ninguém morre de velhice, porque ninguém fica velho. Ela chega no sono, no grito, no tropeço. Um dia você acorda ao lado de alguém que respirava a noite anterior. Agora está rígido, frio, com a pele cinza e a boca entreaberta, como se ainda quisesse dizer algo. Que se faz? Se arrasta o corpo para o canto, se espera a ordem, se joga ao mar, às vezes enrolado num pano, às vezes nu. Você finge que não era seu amigo, porque sentir dor aqui não é permitido. Dói demais, pesa demais. Você engole o luto com um gole de rum e um olhar vazio. Nada de caixão, nada de flores, nada de palavras bonitas. A cerimônia é prática. Dois homens levantam o corpo, jogam, o mar engole. Se o homem era querido, talvez alguém murmure que vá em paz. Se não era, silêncio, às vezes até riso. A morte aqui é parte da maré. Vem e vai, como a água, como os ratos, como as promessas. Não os dias, mas os que foram. O sujeito que caiu da vela, o que comeu peixe estragado, o que foi atingido por raio, o que foi preso na engrenagem, o que teve delírios e se jogou sozinho do mastro, gritando por uma mulher que nem existia. Você conta, porque isso te dá a sensação de que está no controle, mas não está, porque o próximo nome pode ser o seu. O corpo apodrece rápido, calor, o sal, o mofo. Tudo apressa o fim. Se demorar a jogar o morto ao mar, ele incha, racha, espalha cheiro de leite podre com pus. As moscas vêm, os ratos se animam, a tripulação reclama, o capitão grita, alguém arrasta o cadáver, o amarra em pedra e joga. Sem cerimônia, você fecha os olhos, prende a respiração, mas o cheiro fica no porão, fica na roupa, fica na memória. Se houvesse um quadro no convés, com nomes e riscos, ele diria tudo. Barba de corda, 6 meses, morreu esfaqueado. Dente mole, 11 meses, caiu do mastro. Mudo Tomás, 9 meses, desapareceu. Corda, frouxa, 13 meses, motim, sumiu. Você ainda está aqui, mas o traço pode ser apagado a qualquer momento. Você vê um homem de cabelo branco, barba comprida, silencioso. Ninguém sabe seu nome verdadeiro. Dizem que sobreviveu a 7 navios, 4 capitães, 2 enforcamentos falhos e um furacão. Ele dorme pouco, come devagar e ri quando alguém fala em futuro. Você se aproxima. Quer saber como ele chegou tão longe? Ele olha, sorri e diz, ficando quieto e não acreditando em nada. Você tenta copiar, mas sua juventude te atrapalha. Você ainda acredita. Um pouco. Você não dorme direito. Seu corpo não se recupera. A coluna dói. As gengivas sangram. O olho treme. Você sente um zumbido constante na cabeça. E às vezes tropeça. Num dia comum, um tropeço não é nada. Aqui é sentença. Você escorrega, bate a cabeça. Ninguém vê. Ninguém ajuda. Você acorda horas depois. Ou não acorda mais. A exaustão é um assassino que não carrega arma. Só te puxa. Devagar. Você se senta no convés. As ondas balançam o casco. Um homem tosse forte. Outro cospe sangue. Ninguém reage. Você respira. Não sabe se amanhã estará aqui. Nem se quer estar. Mas ainda está.
E isso, por enquanto, é o que te torna diferente dos outros. Por enquanto. Imagine agora que você é mulher, não uma rainha, nem uma cortesã com vestidos de seda e perfume de lavanda, não uma princesa de conto de fadas. Você é uma mulher que decidiu, ou foi forçada a, embarcar no pior navio dos mares dos séculos. 18. Você é uma pirata, e isso significa que vai sofrer 3 vezes mais. Você não pode simplesmente subir no navio com um vestido e tranças. Primeiro, raspa o cabelo, veste roupa masculina, abaixa o tom de voz, anda com as pernas afastadas, aprende a cuspir, aprende a bater. Cada gesto é treinado, cada olhar é controlado. Você vive com medo de ser descoberta, porque se for, não há compaixão no mar. Você finge não ser quem é. Por dias, semanas, meses, e mesmo assim, eles suspeitam. Não importa quão bem você se disfarce, os olhos te seguem. Alguém sempre percebe algo, um gesto mais delicado, um silêncio fora de hora, um olhar que durou meio segundo a mais. Eles cochicham, falam entre si, riem. Você finge que não ouve, mas ouve tudo. E sabe, o perigo não é só a tempestade ou os canhões. O perigo está dentro do navio. A comida vem com humilhação. Descobrem ou suspeitam. A comida vem acompanhada de comentários. Olha, nossa florzinha também come mingau? Com esse tamanho, não aguenta um barril de água. Deixa ela comigo que ensino. A vida de verdade. Você finge que ri, porque a alternativa é cuspir no prato, ou chorar, ou reagir, e nenhuma dessas opções termina bem. Você fala o mínimo, trabalha dobrado, ergue mais barris do que os outros, puxa mais corda, come menos. Você quer ser esquecida, invisível, e mesmo assim é notada, porque ser mulher, naquele convés, é como carregar um farol nas costas. Mesmo disfarçada, mesmo escondida, você brilha num mar de ignorância e violência. Você dorme com uma faca escondida, não por heroísmo, mas por sobrevivência. Você já ouviu os sussurros, já sentiu o olhar do imediato no escuro, já teve que trocar de rede 3 vezes porque alguém errava o caminho e caía em cima de você. Você sabe, se abaixar a guarda por uma noite, não acorda igual, ou talvez nem acorde. Algumas cansam de se esconder, de fingir voz grossa, de amarrar os seios, de fingir que não sentem dor. Elas se revelam e pagam o preço. São isoladas, ridicularizadas, tocadas sem permissão, desafiadas, espancadas, estupradas. Algumas somem, outras continuam, com olhar morto, corpo marcado, mente ausente. E ninguém faz nada, porque no navio, moral é luxo. O famoso código pirata, tão falado, não menciona mulheres. Ou quando menciona, é para dizer o que não podem fazer, ou o que devem ser. Alguns navios proibiam mulheres a bordo. Outros toleravam. Outros usavam como moeda. Você aprende que o código vale até a página 2 e que sua segurança depende do humor dos homens ao redor. Se eles estiverem sóbrios, você talvez passe o dia sem ser insultada. Talvez. Em silêncio, você registra tudo, num pedaço de pano escondido, ou na memória, ou nas cicatrizes. Você sabe que não pode confiar em ninguém, mas também não pode desabar. Então, sobrevive.
com frieza, com fúria, com foco. As histórias das mulheres piratas que chegaram longe são poucas. Anne Bonny, Mary Read, mas elas sangraram por cada linha escrita e mesmo assim foram julgadas mais do que celebradas. Não é só o medo do corpo, é o isolamento. Você não pode falar de nada, não pode chorar, não pode desabafar, não pode sonhar. Você não pertence ao grupo, não pertence à terra, nem ao mar. Você é uma presença desconfortável. Você é lembrada o tempo todo de que está no lugar errado. E mesmo assim, resiste. Você pensou que o mar fosse neutro, mas o mar não protege. Ele só balança o navio. O resto é com os homens, e eles raramente são justos. Você se senta, puxa a manga. A tatuagem que foi feita à força ainda coça. Você fecha os olhos. Próxima onda balança o navio, e você balança junto, em silêncio, porque ser pirata já é castigo. Ser pirata e mulher é quase uma sentença de morte. Você compartilha uma rede com outro homem há 3 semanas. Ele ronca, tem uma cicatriz na testa, gosta de cantar músicas obscenas, enquanto limpa os canhões. Um dia te salvou de levar uma paulada. Outro dia te deu um pedaço de peixe sem você pedir. Você pensa, talvez eu tenha um amigo aqui. Aí ele desaparece por 3 horas. E quando volta, está com sua faca, aquela que você guardava no forro da calça. Ele diz que achou no convés. Você sorri, ele sorri. Mas agora, você dorme com o punho fechado e o olhar aberto. No navio, tudo é instável. O chão, o tempo, os corpos. Mas nada é mais volátil do que a confiança. Hoje vocês dividem um prato. Amanhã, disputam a mesma moeda. Depois, de amanhã, talvez um empurre o outro do mastro por um pedaço de corda. Você não se apega, não mais. Porque aqui, o vínculo mais forte é o que amarra a carga no porão. E mesmo esse se desfaz. Você fala com os outros, piadas curtas, gritos de alerta, reclamações sobre o jantar, mas não fala sobre sonhos, nem sobre medo, nem sobre família. Você não fala sobre o que sente, porque isso é fraqueza. E fraqueza, aqui, cheira a sangue fresco. A amizade é testada o tempo todo. Você vê seu colega roubar do barril de rum. Finge que não viu. Ele vê você pegar um pedaço de pão extra. Sorri com o canto da boca. Vocês se protegem. Até que alguém ofereça algo melhor. Uma pistola. Uma moeda. Um canto mais seco. E então, a aliança termina. Sem aviso. Sem culpa. Você já viu 2 homens que se chamavam irmãos brigarem por causa de uma rede. Um empurrou o outro do convés. O corpo bateu no casco com um som seco. No dia seguinte, o sobrevivente usava as roupas do morto e cantarolava a mesma música que cantavam juntos. Você achou ofensivo. Depois percebeu que isso é normal. Lealdade aqui dura até a próxima oportunidade. Nada destrói relações como os dados. Aposta-se tudo: comida, moedas, mantas, respeito. Você já viu homens se matarem por causa de um pedaço de tabaco e depois rirem, não por ironia, mas porque não há o que sentir mais. Você aposta de vez em quando, mas só para não parecer estranho. Nunca aposta o que importa. Se é que algo ainda importa. Vocês saqueiam um navio, enchem barris com prata, cordas novas, armas,
O capitão manda dividir, mas dividir é verbo perigoso. Alguém recebe menos, reclama, acusa. Um esfaqueia outro, um terceiro ri. Você guarda sua parte e se afasta. Aprende a contar moedas com a mão esquerda e segurar a adaga com a direita. Dividir, aqui, é sinônimo de disputa. Mesmo cercado por homens, você está só. Não tem com quem baixar a guarda. Não tem abraço. Não tem ombro. Não tem nome dito com carinho. Você é apenas o novato, o manco, o do canto. Você, aí, ninguém sabe seu nome completo. Ninguém quer saber. Porque quanto menos se sabe, menos dói quando alguém some. Você tenta lembrar do seu melhor amigo de infância. O rosto dele aparece. O som da risada. A vez em que dividiram um pão quente numa manhã fria. Você sente o peito apertar, mas logo fecha os olhos. Porque aqui, lembrar de amizades verdadeiras é como colocar sal em ferida aberta. E você já está cheio de feridas. O único momento de união real entre todos a bordo é quando odeiam algo juntos. O capitão, a tempestade, o cozinheiro, um inimigo comum. É nesses momentos que todos parecem irmãos. Gritam juntos, amaldiçoam juntos, às vezes matam juntos, mas depois voltam a se observar como predadores desconfiados. Você olha para o homem que dorme na rede ao lado. Ele ressona. Tem um dos olhos abertos. Você sorri, mas é um sorriso tenso. Ele pode te salvar de um afogamento ou te empurrar num motim. E você sabe disso. Você não tem amigos aqui, só cúmplices temporários. Mesmo esses têm faca nas costas. Você acorda com gosto de sangue na boca. Não sabe se mordeu a língua ou se ela rachou de novo por causa do escorbuto. O que importa é que está ali, o sabor metálico, o amargor do sal e o silêncio. Silêncio sempre precede algo ruim. O navio está calmo, calmo demais. Você se senta, ouve o rangido das tábuas, os passos abafados, sussurros entre homens que deveriam estar trabalhando. Algo aconteceu e você sabe, no fundo, que não vai acabar bem. Está estirado perto do mastro principal. É um dos seus. Você o reconhece. Dormia a poucos metros da sua rede. Trocava piadas de vez em quando. Chamava você de o do olho torto. Agora tem o rosto coberto com um pano e um buraco na barriga. Um corte limpo. Nenhuma arma próxima. A tripulação murmura. Ninguém se acusa. Mas todos sabem. Foi alguém do próprio grupo. Alguma dívida. Alguma traição. Alguma palavra mal colocada. O corpo é jogado ao mar antes do almoço. A refeição segue normalmente. Você pensa no que pode esperar do seu próprio fim. Talvez seja como o dele. Uma lâmina no escuro, ninguém para perguntar. Talvez uma febre, uma queda no mar, uma bala perdida. Ou talvez seja o fim mais comum. Capturado, enforcado, exposto. Você já viu corpos balançando nas docas, os ganchos de ferro, os esqueletos que apodrecem em gaiolas, piratas pendurados, para lembrar a todos que o mar não protege ninguém. Você imagina seu nome sendo gritado por um carrasco. Mas então lembra, ninguém sabe seu nome completo. Talvez ninguém grite nada. Se você morrer aqui, não há túmulo, não há cruz, não há oração. Se tiver sorte, te enrolam num pano. Se não, vão direto ao mar.
Você será esquecido em minutos. Talvez alguém use sua rede. Talvez briguem pela sua faca. Talvez um ou outro murmure que você até que era gente boa. Depois, silêncio. Você sabe disso, e é por isso que guarda um dente de cobre amarrado ao tornozelo. Sua única marca pessoal. Algo que talvez um dia alguém encontre e diga: esse aqui foi um de nós. Mas talvez não. Você se lembra de quando ajudou um colega a esconder moedas do saque. 2 dias depois, ele te denunciou. Você levou uma pancada na costela que ainda dói. Ele não explicou. Disse apenas: negócio é negócio. Desde então, você não ajuda mais ninguém e nem espera ajuda. Você entendeu que a palavra irmandade flutua, como as gaivotas, bonita de longe, mas suja quando pousa. Você já viu piratas morrerem de febre, de tiro, de mordida, de infecção, de solidão? No começo, cada morte era um choque. Depois, virou calendário. Agora, é só contagem regressiva. Você não chora, nem por você, nem por eles, porque o choro secou junto com a saliva da esperança. Você lembra do que disseram na taverna: liberdade, ouro, respeito. Você só ganhou feridas, medo e a certeza de que nada disso valeu. O ouro não veio, a liberdade era prisão flutuante. O respeito? Bom, ninguém respeita piratas, nem entre eles mesmos. Você virou o que mais temia. Alguém que já não lembra por que começou e que teme mais a vida que a morte. O navio segue, sempre segue. Um desaparece, outro entra. Um morre, outro toma o lugar. A memória não dura nem o tempo de uma travessia. Você passa semanas ao lado de alguém e depois não consegue lembrar a voz. A única constante é o mar. E ele não se importa. Ele leva. Sempre leva. Rico ou pobre. Capitão ou imediato. Novo ou velho. Todos terminam do mesmo jeito. No fundo do mar. No laço da forca. Ou esquecidos em algum beco de porto sujo. Não há glória. Não há legado. Só um corpo que apodrece e um nome que evapora com o vento. E no fim, ninguém se importa. Você encosta na amurada do navio. O sol se põe. As gaivotas gritam ao longe. Você respira fundo e se pergunta: será que algum dia, em algum lugar, alguém vai contar sua história? Ou será só mais uma que o mar engoliu, mastigou e esqueceu? Você não tem resposta. Só silêncio. E o balanço das ondas